Andrei, eu suponho que em contato com essas pessoas que estão envolvidas nas investigações, que envolvem o 8 de janeiro, o caso das joias, cartão de vacina, os senhores devem trabalhar com uma perspectiva de time ali, um cronograma, né? O senhor trabalha com esse cronograma? Qual é a perspectiva de conclusão desses inquéritos, de eventual indiciamento, de oferecimento de denúncia, que aí passa para o Ministério Público? Com que cenário o senhor trabalha? Quando o senhor imagina que o ex-presidente Bolsonaro e essas pessoas todas que estão envolvidas nesses casos estarão sendo julgadas efetivamente? É difícil, Josias, prever um prazo, porque tem muitos fatores que independem da nossa ação, né? Cito o exemplo agora do EMILAT, um acordo de colaboração com os Estados Unidos, que nós solicitamos alguns documentos, algumas informações que dependem de todo um trâmite legal, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos. Ou seja, isso é algo que não está no nosso controle. Uhum. Estamos recebendo agora a quebra de sigilo bancário, com enfim, um volume de informações importantes. Apreendemos celulares, dezenas de celulares, também com volume de informações muito importantes. Então, é temerário aqui eu cravar uma data, né? Mas e eu brinco sempre, né, que o tempo do jornalismo é diferente do tempo da investigação, o tempo da política também. Às vezes a gente é cobrado sobre a finalização da investigação, mas a gente vai trabalhar no tempo certo da investigação e dar a resposta com firmeza e com muito conteúdo naquilo que a gente está fazendo. O senhor tocou aí no ponto da política, né? E uma das coisas, e no começo, logo da nossa conversa, o senhor exaltou a autonomia da Polícia Federal. O ex-presidente Jair Bolsonaro reclamava de que ele não tinha informações da Polícia Federal, que não podia ser surpreendido com notícias. O senhor, muito próximo ao presidente Lula, como é que é essa relação republicana que mantém a autonomia e que tire esse manto de desconfiança de que há interferência ou de que há algum tipo de contato não republicano entre o senhor e o presidente da República? A Polícia Federal viveu um período de muita instabilidade, né? E, de fato, houve 4 ou 5 diretores, considerarmos um que sequer tomou posse, em 4 anos. Mudanças de superintendências, mudanças de chefias de investigação, mudanças de investigadores de setores, mostrando que nós vivemos um período, de fato, muito conturbado, eu diria assim. O que agora é uma realidade absolutamente distinta, né? Todos os 27 superintendentes foram escolhidos pela minha direção, todos os 13 diretores foram escolhidos por mim, com uma autonomia que eu recebi do ministro da Justiça, que é meu chefe imediato, e do presidente da República, que é o nosso chefe, inclusive quem nomeia o diretor-geral é o presidente da República. O que se tem que separar é a autonomia investigativa da questão administrativa. A Polícia Federal, assim como todas as agências públicas, ela depende da administração, da alta administração. E, portanto, é saudável e recomendável que o diretor-geral fale com o ministro, fale com o presidente, que o secretário de Segurança Pública do Estado fale com o governador, que o comandante-geral da PM fale com o secretário, ou seja, uma relação saudável, transparente, e os resultados do nosso trabalho têm apontado essa independência da polícia. Mas o senhor usou o verbo cobrança, né? O presidente Lula cobra o quê do senhor, exatamente? O presidente Lula e o ministro da Justiça são muito categóricos e muito enfáticos. Olha, a polícia tem que ser uma polícia de Estado. Não é a polícia do governo A, do governo B, do governo C. É uma polícia que cumpre o seu papel constitucional, legal, e com responsabilidade, com conteúdo daquilo que está fazendo. Então, essa desde o primeiro dia a mensagem do ministro da Justiça, do presidente da República, e assim nós vamos atuando. Fizemos recentemente uma operação, vocês devem lembrar, que estava, enfim, um grupo criminoso ameaçando o sequestro, planejando o sequestro do senador Sérgio Moro, que é sabidamente uma pessoa desafeta do campo progressista. E nós fizemos, porque é nossa responsabilidade legal, é nosso compromisso legal. E vamos fazer tantas outras em qualquer campo, porque nós investigamos fatos, não olhamos para a cor política, para a estatura social ou econômica de quem quer que seja. Doutor Andrei, na gestão Bolsonaro houve uma célebre reunião que foi divulgada, porque o Supremo mandou divulgar uma fita, em que o presidente disse lá que ia intervir na Polícia Federal. Se não pudesse indicar o superintendente, ele demitia o chefe do superintendente, se não pudesse, demitia o diretor-geral, demitia o ministro. Isso tudo aconteceu.
O ministro de então era o Sérgio Moro, foi demitido. O Valeixo, que era o diretor-geral, foi demitido. Depois trocou o diretor-geral várias vezes, trocaram os superintendentes. Qual foi o tamanho do estrago que esse tipo de gestão, com esse aparelhamento, e ele dizia que fazia para proteger os familiares, os amigos, que tipo de estrago isso resultou na Polícia Federal? E é seguro que isso já está restabelecido? De fato, houve esse estrago, né? Acho que você bem colocou. Houve a Polícia Federal estava machucada, eu diria assim, porque nos é muito caro essas questões, esses valores que são institucionais da nossa autonomia investigativa, nossa independência investigativa, e aqui eu não falo de independência administrativa, falo de independência investigativa, e que foi em alguma medida atacada, né? Então, hoje, o resgate que é feito passa exatamente por essa autonomia. Todos os superintendentes têm um histórico dentro da instituição, todos os diretores têm um histórico dentro da instituição. Eu e os meus diretores jamais vão dizer para alguém investigue para cá ou para lá, acelera, diminui. Não, a gente respeita isso. E isso é sentido pela equipe. Agora, quando o senhor assumiu, fez uma radiografia, houve inquérito paralisado, houve inquérito envolvendo o presidente de então, ou os familiares ou amigos que não andou por conta dessa intervenção? Houve inquéritos que foram concluídos ainda, enfim, nos últimos anos, e esses, enfim, aí o Ministério Público é o titular da ação penal, enfim, e aí a gente não tem muito o que fazer. Agora, inquéritos... Mas esses inquéritos foram concluídos com falhas, com Eu não viés? saberia dizer, Josias, porque não me debrucei em reanalisar investigações antigas. A gente começou essa gestão com 8 de janeiro, com várias ações que tivemos, e, portanto, isso não foi uma pauta a gente revisitar investigações já concluídas. Agora, a gente está, obviamente, com uma diretriz muito clara, né, de investigar tudo que tiver que ser investigado e, repito, né, independente de coloração política, partidária, econômica, social, a gente vai fazer as investigações que tivermos que fazer. Eu lhe pergunto, doutor Andrei, porque como contribuinte deve ser muito desagradável a percepção de que algum delegado pode ter direcionado investigações e continuou lá. Então, essa decisão de não revisitar velhos casos não pode levar a esse tipo de omissão? Não, de forma alguma, até porque há questões disciplinares que podem ser apuradas. Nós temos vários processos administrativos disciplinares, por exemplo, no caso do reitor lá de Santa Catarina, há um processo disciplinar instaurado agora para apurar se houve eventual desvio de finalidade da investigação. Há punições recentes agora de outros colegas. Em relação a isso, há demissões que fizemos recentemente, e a demissão é um ato do ministro, enfim, sugerido pela nossa corregedoria, né, em razão de desvios de finalidade de conduta de policiais. Então, e isso, Josias e Carla, traz esse respaldo para o servidor que está na instituição hoje. De olhar que ele tem independência para atuar e que aqueles que se desviaram estão sendo responsabilizados por isso. E eu agrego a isso a proposta que já fizemos da proibição de policiais serem filiados a partido político, de ter vida político-partidária ativa. Eu acho que isso é um mal para a instituição e termina que os policiais, e aí vejam-se casos recentes, né, terminam se promovendo com operações, com investigações que nem sempre têm o fim próprio que deveria ter e se alçam à política, né? Então eu gostaria muito de contar com o apoio do parlamento para evitar que isso aconteça na instituição.